Cumprimentar o senador Lindbergh Farias, que tem sido fundamental numa batalha que a gente tem se somado a ela. Na última seca da região norte e noroeste do estado, nós realizamos uma audiência pública no município de Itaperuna, na qual o senador Lindbergh participou, e lá nessa audiência pública se concluiu que um passo importante para não ficar todo ano remediando a seca da região norte e noroeste, é preciso dar um passo definitivo para resolver o problema, algo que não vem sendo feito pelos consecutivos governos do estado, e a bomba estoura na mão dos prefeitos daquela região, que é de fato a mais negligenciada do estado. E a proposta é a inclusão das regiões norte e noroeste do estado na área da SUDENE, o que possibilitaria incentivos fiscais de nível federal, incentivos fortes para a pesquisa científica na recuperação de nascentes e mananciais, o que seria um passo fundamental para ter um investimento objetivo para solucionar esse grave problema. O senador Lindbergh atendeu a esse pleito da audiência pública por nós realizada e tramita no Senado Federal essa questão que nos é tão cara. Não é uma batalha fácil, principalmente porque não encontra berço num governo do estado que é simplesmente moribundo, um governo que não consegue defender os interesses do estado do Rio. Ora, basta ver a situação do regime de recuperação fiscal, em que pune e engessa o estado do Rio de Janeiro, mas que não traz recursos e que a dívida do Rio continua rolando, que a dívida do Rio permanece. Nada o governo federal tem ajudado o estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, justamente por conta da ausência de uma liderança que possa peitar quem quer que seja, que possa peitar o presidente da República para defender os interesses do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não encontramos isso no governo Pezão, não encontramos isso na atual gestão. Por falar na região norte e noroeste, eu quero dar uma saudação especial e um parabéns muito carinhoso ao prefeito Aguinaldinho de Cambuci. O prefeito de Cambuci, ele destoa dos demais. Além de ser um dos poucos que foram reeleitos prefeito, tem aprovação por parte da população. É algo quase que milagroso. Um prefeito, hoje no estado do Rio de Janeiro, terá aprovação popular. E o prefeito Aguinaldinho em Cambuci tem essa aprovação popular. Mas quero fazer essa menção não num elogio vazio, mas no elogio objetivo, porque nesse último final de semana o prefeito conseguiu entregar uma obra fantástica em importante localidade de Cambuci, na Cidade Alta, no Guarani, no Novo Guarani, uma obra de calçamento e de saneamento básico que dá inveja. E é bom que se diga, raros são os gestores que gostam de fazer obras que ficam debaixo da terra, E o prefeito Aguinaldinho teve essa coragem. Mas mais do que essa coragem, a obra que está debaixo da terra não pode ser vista, não é apreciada a olhos vistos, mas faz uma imensa diferença na qualidade de vida das pessoas, no que tange principalmente a questão da saúde. E por falar em saúde, também tive a oportunidade de visitar o Hospital Municipal de Cambuci, e pasme, um hospital que funciona, onde a gente vê as pessoas sorrindo. É raro num hospital você ver pessoas sorrindo, e as pessoas sorriem porque têm um atendimento. Então, parabéns ao prefeito Aguinaldinho, que é um excepcional orador, diga-se de passagem, mas que tem também se demonstrado um bom gestor. Bem, eu quero também tratar de uma outra questão municipal, referente ao município de Nova Friburgo, e que se trata da Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas é uma das praças mais antigas do Brasil. Nova Friburgo detém em seu pleno centro da cidade uma verdadeira floresta, ou tinha uma floresta, porque o prefeito anterior, o senhor Rogério Cabral, derrubou vários eucaliptos, baseado em estudos que, confrontados, mostram que tem eucaliptos que não eram para ser derrubados. A Praça Getúlio Vargas, mais do que isso, é o ponto central do estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, naquela praça está o chamado Centro Geodésico do Rio de Janeiro. E a gente precisa realmente apelar para um olhar do estado, uma vez que o município e a atual prefeitura não tem tomado conta daquela praça.
que é um projeto paisagístico do francês Glaziot. E Glaziot foi muito feliz quando desenhou aquela praça, não apenas na beleza, né, da catedral de eucaliptos, mas também nas questões funcionais, uma vez que ali era um pântano e tudo que ali foi colocado visava exatamente sugar o excesso de água que tem naquela localidade. Pois nós, em Nova Friburgo, estamos enfrentando um grande problema. O atual prefeito, que tudo quer vender, não bastasse querer vender as ruas da cidade, também demonstra projetos que nos preocupam de privatização das praças públicas de Nova Friburgo, incluindo a Praça Getúlio Vargas. A nossa defesa é que seja dada transparência e que esse debate não fique fechado em gabinete. Não admitimos debates em gabinete. É preciso chamar a população para discutir, é preciso construir com elas, porque a praça, parafraseando o famoso programa de televisão de Carlos Alberto de Nóbrega, a praça é nossa. O prefeito não é dono da praça, nenhum prefeito é dono de praça alguma, muito menos de Nova Friburgo. Portanto, não é admitido, não é admissível que sejam feitos projetos que transgridam a história e assassinem a memória do nosso povo. Aliás, por falar em memória, se a história está nas cinzas com a tragédia ocorrida no Museu Nacional, nesta casa hoje nós aprovamos um importante projeto de lei do qual nos orgulhamos muito de ter construído junto com a sociedade, especialmente os amigos e colaboradores ligados ao Instituto dos Pretos Novos. O Rio de Janeiro, a capital, vem abandonando a sua memória africana e fazendo com que a modernidade sepulte a história. A história não pode ser sepultada, porque nos ensinam os livros que um povo que não valoriza a sua história, um povo que esquece a sua história, tende a cometer os mesmos erros. Os erros da escravidão, o cativeiro social não pode permanecer, e é por isso que é necessário revisitar a história e, a partir dela, construir novos tempos. O circuito histórico e arqueológico da pequena África, que incentiva também a criação de circuitos que abrangem os caminhos da diáspora africana pelo estado do Rio de Janeiro, tem um ponto de chegada, um ponto de partida, que é o ponto de partida da nossa própria história, que é a Baía de Guanabara, o nosso porto, o Cais do Valongo, o circuito que integra mais de 17 locais da ilha aqui ao centro da cidade do Rio de Janeiro e que visamos também a expansão para o interior do estado. Defendemos a preservação da história e não queremos que vire cinzas exatamente aquilo que muito já se destruiu, que a memória possa permanecer e que a tragédia do Museu Nacional possa nos ensinar a ter um olhar mais especial para os nossos demais museus, mas também para os museus a céu aberto, como é especificamente o Cais do Valongo. Portanto, muito feliz que esse projeto tenha sido aprovado em segunda discussão. Torço para que o governador possa aprová-lo e que ele sirva de instrumento para a medida não só educativa, mas de preservação, mas também instrumento de pressão para que a Prefeitura do Rio, que o próprio Estado, assumam as suas responsabilidades e que não continuemos nesse jogo de empurra, de IFAM para a Unesco, de Unesco para a Prefeitura do Rio, assim por diante. Que o reconhecimento da Unesco se some a esse reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio, para que os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, possam nos auxiliar a essa preservação e principalmente para que a África permaneça viva na sua dor, para que essa dor nunca mais se repita. Obrigado, senhor presidente.